Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. É um grande prazer estar convosco mais um Shabbat. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E mais disse Yeshua: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e será amado de meu Pai. O estudo da palavra de Deus é importante para o nosso direcionamento. Quando não temos conhecimento, o risco iminente é o perecimento. Iminente porque, diante do desconhecido, nos estribamos em nosso próprio conhecimento, em nosso próprio egoísmo, em nossa própria racionalidade. E deixamos de buscar na palavra de Deus o parâmetro que define uma vida de conduta santificada, uma vida que confirma a esperança da vida eterna prometida por Deus desde a fundação do mundo. Servir a Deus é todo um propósito. Não é simplesmente estar na Kehilá ou na igreja, louvando e adorando, mas é manter uma comunhão como mantemos com nossa família, com nosso pai, com nossa mãe, com nossos filhos. E isso é um contato diário, é um contato de vida, é um contato de existência. Quando reservamos pouco de nossa vida no mantenimento dessa relação, acabamos por criar nossos próprios conceitos interpretativos ou egoístas do que seja necessário, do que seja certo, do que seja errado. Mas Deus diz na sua palavra, no livro de Shemot, ou Êxodo: eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em alguns dias estaremos celebrando Shavuot, ou a festa das semanas, ou na Brit Hadashah, ou Novo Testamento, conhecido como Pentecostes, conforme está relatado no livro de Atos, capítulo 2. E Shavuot é um reflexo da liberdade. Shavuot é um reflexo do encontro com a lei de Deus. O povo de Israel, ao deixar o Egito, 50 dias depois, ao pé do Monte Sinai, aguardava o que Deus, pelas mãos de Moisés como medianeiro, traria de forma a declarar o que seria uma real liberdade, mediante o conhecimento da verdade, mediante os parâmetros de conduta, mediante a lei de Deus. Quando Deus define em Êxodo capítulo 20, Shemot 20, eu sou o eterno que vos tirei da terra do Egito, no capítulo anterior, no 19, ele fala justamente da outorga da Torá, e ele diz: eu vos resgatei da escravidão, porque eu sou o eterno vosso Deus. Então, esse contraste criado num mundo interpretativo de que a lei é contra a vontade de Deus ou contra a liberdade, é avesso ao conceito real de que a lei traz a liberdade, e a liberdade das garras do Egito. Isso se reflete no texto de Atos capítulo 2, quando os discípulos de Yeshua falam a respeito dele, ungidos por Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, de forma que os judeus que estavam presentes imaginavam que os discípulos estavam embriagados e diziam: a esta hora do dia estariam embriagados. Eles disseram: não,
Mas isso é o que diz o profeta Joel: vossos filhos terão sonhos, vossos velhos profetizarão. E seguem falando de Yeshua. Pentecostes celebra os 50 dias, ou Shavuot. E ali eles falam da redenção, da salvação e da expiação que vem através de Yeshua, nosso sumo sacerdote. Enquanto no livro do Êxodo nos fala da Torá como acesso à liberdade, na Brit Hadashah, em Atos capítulo 2, essa liberdade se traduz na verdade que é Yeshua, no caminho que é Yeshua, na vida que é Yeshua. E a Torá é a árvore da vida para todos aqueles que nela se apegam. Diante disso, o estudo e o conhecimento da Torá é algo mais que necessário em nossas vidas. Não podemos limitar o nosso conhecimento. E a paraxá dessa semana, Nassô, toma o censo, que está no livro de Números, Bamidbar, capítulo 4, verso 21 até o capítulo 7, nos fala a respeito da responsabilidade dos levitas, da mulher suspeita de adultério, sotá, fala do voto do nazireu, fala daquele que rouba, mas fala também das bênçãos sacerdotais. Em Números, capítulo 5, nós temos falando da impureza, tumá, do ladrão, como lidar com a vítima, da sotá, a mulher suspeita de traição, e do voto do nazir ou nazireu. Por que aparecem juntos todos esses temas? Qual a relação entre eles? O nome é um só: impureza. Impureza que nos priva da liberdade. Impureza que nos priva do encontro com a lei de Deus. Impureza que nos priva das garras do Egito. Impureza que nos priva da ação do poder de Deus e do convencimento mediante a unção do poder de Deus, para que nossas vidas sejam corrigidas e busquemos o conhecimento. Em Números capítulo 5, verso 2 diz: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, todo que padece fluxo, todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial. Os lançareis, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Então, a situação da desobediência mediante a impureza, mediante o roubo, mediante o adultério, mediante o descumprimento de um voto do nazir, acabava por trazer impureza, não só ao povo, mas no lugar em que o povo habitava. O poder da transgressão contaminava não somente o tabernáculo, mas também o arraial onde viviam os israelitas. No capítulo 5, verso 7 e verso 8, nos diz o seguinte: confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, no caso do roubo. Segundo a soma total, ele acrescentará a sua quinta parte, dará àquele contra quem se fizer culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa? Então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. No caso de roubo, a vítima era ressarcida no valor do que lhe foi retirado, acrescido de 20% ou 1/5. Interessante essa situação. Também isso se aplica aos dízimos. Quando a Bíblia fala do dízimo e o dízimo é resgatado por uma condição ou outra, deve ser acrescido o 5º sobre aquele valor ao se passar ao sacerdote. É muito interessante. No caso da sotá ou do adultério, no verso 12, diz assim: fala aos filhos de Israel, quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, e, de maneira alguma, algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e isso for oculto ao seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo ela se contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no seu feito não for apanhada, o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes,
por ela se haver contaminado, ou sobre ele vir o espírito de ciúmes, se sua mulher tiver ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela se contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e ajuntará contra ela, trará a sua oferta para ela, 10ª de efa de farinha, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Interessante. Todas essas situações, quer seja a situação da pureza por derramamento de sêmen, quer seja a questão do roubo, quer seja o caso da sotá ou a mulher infiel, todas estas circunstâncias contaminavam o Mishkan e contaminavam o arraial, de forma que essas pessoas eram colocadas para fora do arraial, de forma a não trazer um prejuízo espiritual ao povo de Deus. A preocupação de Deus estava em macular, de maneira a deixar que a impureza ou a transgressão se espalhasse entre os filhos de Israel, se tornasse algo contagiante. Mas diante de todas essas circunstâncias, essa paraxá também nos fala do voto do Nazir, que era aquele dedicado por Deus, dedicado a Deus, que não devia tomar bebida forte, que devia ter uma vida semelhante à vida do sacerdote. Isso é muito interessante. Não poderia se contaminar com nenhum morto, à semelhança do sacerdote. Então o Nazir é uma espécie de representante do povo que busca imitar uma vida sacerdotal, sendo o Nazir um representante ou alguém integrante da comunidade. E isso era bom exemplo e é bom exemplo. Uma vez que as transgressões aqui listadas nessa paraxá dizem respeito à provável contaminação do acampamento se nenhuma providência for tomada, a pergunta é: em eventual situação de desagravo, em eventual situação de desagradar a Deus ou agravar uma situação que ponha em risco a comunidade no que diz-se respeito à contaminação, qual seria a melhor de nossas atitudes ou a atitude de um sacerdote? O melhor de tudo seria deitar sobre um travesseiro macio, significa ter um bom sono, e para que isso aconteça, a consciência deve estar limpa. Agradar a Deus implica, portanto, não somente em zelar da própria vida, mas em zelar da vida da comunidade, de forma que eventuais falhas em ocorrendo na vida de um indivíduo não possam comprometer ou contaminar o arraial dos santos. Por isso, cabe a advertência de Deus, o seu conselho e o seu cuidado, quando ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Que mantenhamos em nossa vida um voto de Nazir e busquemos os bons exemplos, para que o Eterno se compadeça de nós e mantenha sobre nós o seu rosto em brilho e a sua graça até a ressurreição. Shalom Aleichem, Lehitraut. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.